aparecendo a gravação para vocês? Tudo bem, Lô? Tudo? Pessoal, então, olha, deixa a gente conversar aqui. O que eu gostaria que vocês pegassem aí, tá? Em primeiro lugar, lá na redinha de palavras, tá? Da página 43, por favor. Pronto, tá? Assim, deixa a professora falar. Alguns alunos me mandaram uma mensagem, professora, então, quando eu digitei, eu não sei se vocês perceberam da atividade avaliativa, eu pedi, na verdade, uma organização de um texto, tá? Então, não tinha realmente a questão número 2, ele apareceu, acho que pelo próprio formato, tá? Mas não tinha, na verdade, o exercício. Então, é um texto, tanto que eu deixei com respostas longas, onde vocês vão organizar, tá? Eu acredito que já tenha, os alunos alguns já me entregaram, né? Ontem, a professora também já organizou para avaliação os conteúdos, logo mais vai aparecer. Caso não apareça, vocês me mandam, tá? Me mandam, por exemplo, até umas 6h35 da tarde, porque é o horário que a Pro ainda está com o computador ligado, porque à tarde eu fico trabalhando, a Pro dá aula na outra escola. Vocês me mandando uma mensagem, aparece aqui na tela, tá bom? Então, professora, não está aparecendo. Olha, eu estou em dúvida em algumas partes. O que eu coloquei lá para vocês e o que a gente precisa entender, tá? Eu não pedi, eu pedi assim, parece ter muitas palavras. Oi, João, bom dia. Tudo bem? Oi. Tudo bom? Uhum. Então tá bom. Então, beleza. Eu não pedi, por exemplo, vai aparecer lá algumas páginas, bastante. Mas assim, a parte dos exercícios, a gente sabe que tem muitos exercícios, que tem alguns textos complementares, não precisa. Ah, mas eu quero ler para o meu conhecimento. Legal, tá? Eu organizei a prova em torno, tá? Do texto e também observando as definiçõezinhas que estão lá. Ah, mas a professora não pediu. Mas quando eu estou lendo o texto, tem as palavrinhas em destaque. Então, presta atenção nessa questão, nesse detalhezinho também, que é para vocês não perderem aí esse foco, tá? Uma outra questão, assim, importante. A gente, quando eu digo para vocês, né, o espaço brasileiro, igual eu pedi na atividade, a gente tem que ficar atento. O que é esse espaço? É tudo que nós estudamos até agora. Eu preciso me atentar no que a professora pediu na sequência da pergunta. Mas, na verdade, o que nós estudamos desde a formação do Brasil, as suas conquistas territoriais, a amplitude desse espaço, tudo, tá? Então, na verdade, a gente precisa deste contexto, tá bom? Gostaria de saber de vocês, né? Se ficou algum exercício anterior dessa página, porque eu não coloquei aqui, tá? A Pro acabou esquecendo. Por favor, eu gostaria que vocês falassem para mim, Pro, ficou faltando uma correçãozinha, porque o que eu anotei, tá? Foi praticamente aqui, ó, que eu vi que a gente viu a partinha da parte dos recicláveis, e aí a gente já ia para essa organização, até mesmo que eu acho que eu falei até um pouquinho com vocês, da rede de palavras, tá certo? Hein, pessoas lindas? Você pode me falar, por favor? Hein? Pessoas? Tá certinho? Maria, Grazi? Qual é a pergunta, Pro? Eu perguntei, e a gente parou praticamente aí na rede de palavras, né? E aí ficou a parte do aplicando, correto? Que a Pro vai organizar com vocês, pode ser? Que aí é uma forma de revisão. Tudo bem? Aham. Então tá bom.
Hoje eu tenho uma companhia aqui atrás de mim. Página, por favor. A página é a página 43, meu bem. Vamos lá? Obrigada. De nada. Ó, então, na rede de palavras, né? Eu tenho lá a dinâmica dos espaços industriais do Brasil. Aí eu tenho assim, transformações do território. Acharam? Vocês acharam? Ou não? Sim. O que eu posso colocar aí embaixo? Dá uma olhadinha. Hein? O que eu posso, na verdade, colocar embaixo desse espaço? O que eu posso colocar embaixo desse espaço? Eu posso usar a palavra urbanização, tá? Certo? Depois, aí eu tenho lá assim. Oi? Eu coloquei industrialização. Tá certo, meu bem, tá? Aí lá do outro ladinho, lá na parte lá em cima, assim, onde tem assim, ó, início do século XX. O que eu poderia colocar? Principalmente a partir da década de 90, porque ele está pedindo, na verdade, qual que é a ideia, por exemplo, da industrialização? Quando ela começa, na verdade, a crescer, mas de uma certa maneira se desconcentrar daquela parte, como eu disse para vocês, do território assim de São Paulo, começar a se interiorizar. Então aí vocês colocam lá em cima, bem lá na primeirinha, do lado oposto, tá? Principalmente a partir da década de 90. Aí a gente tem um outro quadradinho branco, que ele está embaixo da partinha que é amarelinha, onde ela está escrita assim, ó, concentração geográfica das indústrias. Aí vocês podem colocar lá embaixo onde que elas se concentram, qual a região? Sudeste, tá? Vou fazer uma observação. Região Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Aí depois ficou só mais um, que é o que tem assim, ó, tá escrito assim, ó, processo de desconcentração geográfica industrial. Aí ele quer saber assim, para onde foi? Para o interior do território, tá? Professor, exatamente, assim, tem que ser com essas palavras? Tem que ser com esse segmento? Não precisa, tá? Usando essa mesma ideia, fica corretíssimo também, tá? Aí depois eu tenho aqui, ó. Aí a gente vai lá na página, que é a página 44. A Pro vai organizar algumas coisinhas com vocês, pode ser? Aí depois a gente já faz uma revisãozinha. Eu vou organizar, depois a rede de palavras, vocês deixam assim, para vocês estudarem, um complemento, tá? Não há necessidade, mas quem sentir a dificuldade depois de entender alguma coisinha no texto, aqui é uma boa dica, ó. Ao longo do capítulo, estudamos as transformações no território brasileiro, provocadas pelo processo de industrialização ao longo dos séculos 20 e 21. Com base no que foi discutido, preencha a linha do tempo abaixo, indicando cada um dos acontecimentos históricos geográficos correspondentes. Então, ele quer saber, assim, dentro desse século, qual foi quando ele fala de acontecimento geográfico, ele quer dentro de um acontecimento que foi ligado junto com o processo da economia, tá? Então, ó, se eu olhar em 1990, o que assim acontecia no Brasil? O que se destacava mais no Brasil? Eu posso colocar a produção de café? Sim, porque é a produção de café que eu já começo a traçar, né, o crescimento de São Paulo, Rio de Janeiro, já começo a trabalhar muito aquela ideia, o que é campo, o que é cidade, porque São Paulo começa a crescer a partir do café com a ideia de cidade. Por quê? Porque o café foi se interiorizando. Eu precisava de um centro para negociação. Aí eu tenho lá 1930, né? Aí em 1930, o que eu posso usar? Olha, eu pesquisei lá Getúlio Vargas, que é quando ele chega no meu governo. Vamos lembrar. O que ele começa a fazer?
ele começa a fundar as estatais. Então, por que eu coloco nesse quadradinho? Fundação de estatais. Mas, professora, o que é uma estatal? São empresas que são controladas pelo governo, tá? O governo, ele controla. Aqui, nesse momento, a gente tem que ter uma ideia que é o Estado intervindo na economia. Então, ele cria vários lugares onde ele tem um controle. Hoje, já não é mais assim, tá? O governo, ele cria caminhos, né? E aí a gente tem as empresas, a maior parte, que são privadas. O que é uma empresa privada? Que ela tem um dono. O que é uma estatal? Quando é do governo. Quando eu falo governo, eu quero dizer nossa. Porque quem é o governo? É a nossa representação, tá bom? Aí depois, 1980. 1980 é um período que nós já temos a industrialização que já era forte em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente pode usar aqui a desconcentração da produção, principalmente aonde? Tá? Aqui em São Paulo. Aí ele pede aqui para vocês, né? Na segunda questão, observe as duas imagens a seguir e aponte qual a relação existente entre elas. Então, eu olho aqui, ó, as duas imagens. Existe uma relação? O que uma interfere na outra? Peraí, ô Pro, Ai, meu qual amor. é o quadradinho do 1900? De 1900? Que é a do meio? Ah, de 1900? Produção de... Não. Pode usar a produção de café, tá? Uhum. Vocês conseguem observar para mim uma relação dessa imagem? Só A que Pro gosta página, muito... né? Hã? Quem Que falou? página? Página 44, gente, que nós estamos corrigindo. Tá? Gente, deixa para eu falar uma coisinha aqui, ó. Vocês conseguem fazer uma relação dessas duas imagens? Dá para perceber. Peraí. Olha aí. Vamos construir um conhecimento juntos sobre o que nós estamos estudando. Conseguem? Ó, exportação de café no porto, tá? Aqui é esse porto que a gente tem aqui, ó, Porto de Santos. E a construção da companhia siderúrgica. Qual é a relação? O que a gente pode escrever? Que a partir da produção do café, tá? Ou a partir do plantio, melhor dizendo, do café, a gente começa a provocar o crescimento de algumas indústrias. Então, assim, é a questão cafeeira que incentiva, tá, o crescimento de algumas indústrias. Vou lembrar agora, ainda não somos, nesse período que está aparecendo aqui, né, um país classificado industrializado, tá? Então, como eu coloco que a partir do plantio do café, a própria economia cafeira faz com que algumas pessoas comecem a investir aonde? Nas indústrias, tá? Certo? Riquezas. Aí agora, eu tenho lá aqui, ó, observe o mapa a seguir e responda. Esse mapa, ele retrata, mais uma vez, os principais centros industrializados. Quem me chamou? A Rebequinha? A Bianca. Não, a Bianca. Oi, Bi. A minha apostila tá trocada. A 4 é antes da 3 aqui. É mesmo? Não tem problema. Você está conseguindo acompanhar? Sim. Qualquer coisa você chama a Pro, tá? Ô Pro, eu peguei meu caderno agora. Você pode repetir a resposta da 2? Pro, a minha 4 também tá antes da 3. Tá. A minha não, gente. Que legal. Ah, é verdade, a minha também. Acho que foi na hora de editar, não tem problema. Vamos lá. Ó, a 2, qual que você pediu? A 2 ou Isso. você coloca aqui, a partir da economia cafeeira, incentivou o crescimento de alguns setores industriais. Entendeu? Então, Pro, a exportação do café incentivou. A exportação do café incentivou o crescimento das indústrias. Colocam assim, resumindo, pronto. Tá? Aí vamos lá agora. Agora é um mapinha, né? Indique qual fenômeno está
sendo representado no mapa? O que o mapa está representando para a gente? O próprio título já diz o que ele representa. Localização dos principais centros industriais. Isso, a localização. Ah, eu não quero escrever tudo, eu só vou colocar assim, concentração das indústrias. Beleza, porque é o que o próprio título diz, né? Como você explicaria a distribuição desses fenômenos? Porque a gente percebe que tem uma concentração. Como que a gente poderia? Como que vocês me explicariam isso? Tá? Como vocês me explicariam? Ó, como você explicaria a distribuição desse fenômeno? Aí você coloca, vamos colocar assim, ó, que a partir da concentração, né, em uma região, automaticamente, ela chega um momento que ela precisa desenvolver outros lugares. Então, vai acontecendo o quê? Um caminhar para outro lugar. Você fala assim, em primeiro momento, temos uma concentração, mas esse fenômeno, ele leva o quê? Tá? Uma distribuição para fazer o quê? Um círculo econômico, tá? A ideia é, na verdade, de crescimento, ó, você coloca assim, ó, a partir de uma concentração na região sudeste, com o tempo ocorreu uma necessidade de distribuir para outros lugares. Agora, a terceira, que era, né, que veio depois, ela é muito facinha. A professora vai lendo um pedacinho aqui, ó. Vocês já ouviram falar da Petrobras? Eu já falei aula passada, lembra? Sim. Na época do Getúlio, ele trabalhou, foi uma estatal, ele trabalha a ideia de que o petróleo era nosso, tá? Depois a gente vai estudar um pouquinho isso. Então, petróleo, ele é muito usado, toda a economia brasileira, né? Ó, então assim, ó. Então, para colocar verdadeiro e falso, tá? Ó, trata-se de uma importante empresa produtora de petróleo que, contudo, não teve significativa contribuição no processo da industrialização brasileira? Será que ela não teve? Ela teve muito, então essa questãozinha, ela é o quê? Falsa ou verdadeira? Falsa. Falsa, porque até hoje ela é importante para a nossa economia. Quem dirá naquele momento, quando começa a ser totalmente trabalhada, né, pessoas lindas? Ó, a criação de empresas estruturou o desenvolvimento das indústrias no Brasil? Ó, a criação de empresas, sim, né? Porque quando eu tenho empresas, eu gero emprego, tá? Foi criada durante o governo do JK e foi muito importante para a industrialização brasileira. A Petrobras... Verdadeira? Hã? Verdadeira? Ó, quem criou a Petrobras? Foi Eu Getúlio acabei Vargas? Criou? Getúlio Vargas, a Pro falou bem no início da correção. Então, essa também é falsa, tá? Aí depois, aí, ó, presta atenção, ó, né? Aí, ó, então, verdadeiro, falso. Peraí, vou deixando aqui que depois, se alguém tiver dúvida, né? Aí, agora essa daqui, ó. É a... Peraí. Qual que é agora? É a criação, né? A criação da empresa ocorreu durante o governo de Vargas, período que houve significativo investimento das estatais na industrialização do Brasil. Verdadeiro, né? Ele que foi responsável. Lembra que eu falei hoje no comecinho da aula? Muito rapidamente, mas a Pro disse, ó, a empresa nasceu como uma indústria privada, tá certo isso? Não. Não, porque ela era uma estatal. Estatal do Estado, do governo, nossa. É uma das maiores empresas do mundo na concentração de petróleo. Verdadeiro, tá? Então, como fica, gente? Fica FV. 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 Ah, isso.
Ó, FV. FV, FV, FV. Só seguir essa sequencinha. Agora aqui, ó. 5. Sobre a indústria brasileira e sua distribuição espacial, assinale o que for correto. O Nordeste brasileiro, sem tradição industrial, embora com grandes cidades como Fortaleza, Recife e Salvador, não participa das atividades industriais brasileiras? Não pode ser verdadeira, né? Participa. Participa, né? Ó, assinale a que for correta. Ele tem uma economia, mas tem uma pequena participação. Essa não encaixa muito na verdade, tá? Ó, a maior área industrial brasileira é formada pelo complexo do Carajás, que inclui Manaus. Hora que já falou aqui, Belém e São Luís, não é aí o complexo da industrialização, porque a gente já estudou onde ela é concentrada. Então, já descarto essa, né? Um processo de desconcentração industrial ocorreu no Brasil. Como consequência, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro não têm mais a concentração de indústrias? Verdade isso? Quer dizer, elas foram para outro lugar. Então, aqui não tem mais concentração de indústrias. Mentira. Saíram uma parte, mas ainda a gente tem a maior centro industrial. A maior diversificação e concentração fabril do país ocorre na capital paulista e arredores, na área conhecida como ABC, tá? Paulista, que reúne hoje o maior número de empregos no setor secundário brasileiro. Eu acho que é esse. Lembra quando eu falei da conurbação? Lembra disso? Agora aqui, ó. A produção industrial brasileira é grande e diversificada, mas sua distribuição espacial revela ainda hoje forte concentração geográfica, apesar da relativa desconcentração industrial em curso, iniciada nos anos de 1970, e intensificada a partir da década de 90, quando se consideravam os valores recentes da produção de cada estado em relação ao valor total do país. Nota-se que mais de 70% da produção industrial do Brasil, em ordem, desconcentrou-se descrescente da importância, são de responsabilidade dos seguintes estados. Quais são os principais estados? Na verdade, ele quer dizer, tá? Que tem assim a maior participação no setor, mesmo que haja ainda desconcentração, algumas empresas saindo e indo para outros estados. Rio Grande do Sul, Minas e Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Tem uma sequência, tá? Entre qual estado tem mais, qual fica em segundo lugar e qual em terceiro. Mesmo que ainda tenha concentração. Eu acho que é C. É a C, isso aí. Legal, hein? Aí vamos na terceira aqui, ó. Terceira nada. Sétima. A industrialização do Brasil inicia-se a partir da metade do século XIX e XX, né? Cite quais atividades proporcionou o capital necessário para esse processo de industrialização e localize onde essas atividades econômicas se concentrou. Quem consegue me falar essa? É facinho. Presta atenção na perguntinha. Quais foram as atividades, tá? Que fez com que tivesse essa concentração? Eu não sei, Pro. Tipo, em Minas, a exportação do café, que ela foi uma econômica. Isso, a exportação do café, tá? Também a gente pode citar aqui, né? No caso de Minas Gerais, a criação do gado leiteiro. E elas vão se concentrar principalmente em qual região? Sul?
Nordeste, tá? Agora aqui, ó. A gente vai pegar todo essa listinha de palavras, tá? Complete o texto abaixo com as seguintes palavras. A prova é só indicar as palavras para vocês e depois eu deixo vocês darem uma lida, tá? Que é um resuminho que fica bem bacana e que ajuda vocês a estudarem também, tá bom? Ok. Certo? Ai, olha, fiquei com alguma dificuldade de entender o processo industrial e tal. Aqui é uma boa dica para ajudar vocês. Ó, então vamos lá. Eu vou lendo, aí vocês vão completando. Quem perder, dá um grito para Pro que eu escuto, ó. Áreas com grande concentração de indústrias, como é o caso da região metropolitana de São Paulo. Sofrem com uma série de impactos ambientais negativos. Que são intensificados pela atividade industrial. Então, nesse primeiro momento, ficou até esse primeiro ponto. Regiões metropolitanas de São Paulo, negativos e intensificados. Aí vamos para outra parte, vamos lá. Alguns dos principais impactos associados à atividade industrial no Brasil são emissão de gases na atmosfera, poluição dos rios e produção de lixo industrial. Então, fica, ó, emissão de gases, rios e lixo industrial, tá? Aí depois vem aqui, ó, aí no outra parte. Esses problemas ambientais alteram significativamente a qualidade de vida da população. Aí primeiro vem qualidade de vida e depois vem população, que convive com elevados índices de poluição nas regiões industrializadas. A Pro vai repetir, tá bom? Para quem se perdeu, conseguir completar. Certo? Já apareceu, ó. Aqui já acusou para mim que já vai aparecer lá para vocês, tá bom? Que eu postei ontem, ó. Então, fica a região metropolitana de São Paulo, negativos, depois intensificados, aí depois vem emissão de gases, rios, lixo industrial, qualidade de vida, população, poluição e industrializadas, certo? Aí depois vem aqui, ó, a 8, aí depois vem aqui, ó. Observe os dados a seguir. Cidade de Santos, tá? Então, ele coloca alguns dados da coleta seletiva da cidade de Santos, de 2016 a 2017, depois de 2017 a 2018. Então, olha lá esses dados, como fica. Ó, segundo os dados, no período entre 2016 e 2018, a coleta seletiva aumentou ou diminuiu? O que é uma coleta seletiva, gente? É uma coleta em grupo? Como se fosse algo feito em grupo. A seletiva é aquela que nós tivemos, que nós fizemos, até aquela que a gente vai, a separação dos lixos, a ideia da reciclagem, o que eu posso aumentar, o que eu posso não aumentar, não. O que eu posso aproveitar, o que realmente eu não consigo, tá?
Então, essa é a ideia da coleta seletiva. Por exemplo, a gente não separa os recicláveis, os lixos orgânicos, não tem toda essa separação? Então, essa é a ideia. Então, o que eu vou olhar? Tá? Então, o que a gente percebe aqui? Que ela houve o quê? Um aumento, tá? Ó, a partir da resposta anterior, se te explique duas consequências desse resultado para a população da cidade. Por exemplo, quando eu tenho lá, na verdade, né? Quando eu consigo guardar o lixo, na verdade, guardar não, reservar, cuidar desse lixo, mandar para reciclar, o que acontece? É isso que ele quer saber. O que é bom para a natureza e o que não é com isso? Vamos lá. O que vocês sabem sobre isso? Não entendeu? Então, ele quer saber, assim, a partir desse processo, tá? Dessa reciclagem aí, o que ficou, assim, o que ele ficou de bom para o lugar? Um lugar mais limpo? Isso, ele fica um lugar mais limpo, tá? Ao final da aula, eu vou deixar tá? Ele fica um lugar mais limpo. Deixa eu só. Isso, ele fica um lugar mais limpo, tá certo. Então, assim, ó, na verdade, com a coleta, vocês têm que dizer que o lugar ele acaba ficando mais limpo e a gente tem o quê? Um aproveitamento. Isso é muito importante, gente, para o meio ambiente. Porque, assim, ó, quando eu tenho uma coleta seletiva, então eu separo o lixo, e muitos deles, eles não são jorrados para a natureza. Porque por mais, assim, ó, vamos supor, onde que vai o lixo que é recolhido nas nossas casas? O que acontece? Ah, vai para o lixo, tudo bem. Mas o que acontece com ele? Vocês sabem disso? Vocês já pararam para pensar? Passa, a gente coloca o lixo, o lixeiro vem, ele pega, tem aquele lixeiro de reciclável, porque tem também, tá? Os coletores, vamos chamar de coletores. O que acontece quando os coletores eles passam? Hã? Ele vai para o lixão? Provavelmente descartado em lugares. Eles vão para um aterro sanitário, né? Então, é jogado nesse aterro. Geralmente, os lugares que estão mais distantes dos grandes centros. A gente tem aqui em São Paulo. Só que, na verdade, gente, se eu jogo ali latinhas de refrigerante, garrafas PETs e tudo mais, o que eu tenho, tá? Demora muito tempo essa decomposição, mesmo ele sofrendo o aterro. Agora, quando eu coloco, mando para outro tipo de separação, que não é aterro, ela vai ser reaproveitado e ainda vai ajudar. Quer dizer, eu vou gerar um setor da economia, eu vou fazer um reaproveitamento, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que observar isso como uma certa o quê, né? Um certo ganho, né? Então, é assim, o que eu tenho que entender dessa atividade? Que a partir do processo da industrialização, ela trouxe pontos positivos e pontos negativos. Muitas vezes eu olho só o negativo, mas ela tem também esse positivo. Quando essa indústria ela começa a crescer dentro do meu país, em qual lugar? Ela começa a ser caminhada no governo de Getúlio Vargas. Ele começa a criar a ideia de uma base, certo? Então, eu preciso, por exemplo, ter indústrias, né, de base. O que é isso? Indústrias que deram suporte para o crescimento das outras. Quando Getúlio Vargas chega, em 1930, foi ele responsável para industrializar o Brasil? Não, realmente a caracterização da industrialização do Brasil começa no governo do JK, tá? Juscelino Kubitschek, com o plano de metas. Onde tem a maior concentração? Região Sudeste. Já provei para vocês. Por conta, São Paulo, no caso, o interior de São Paulo, foi o maior produtor de café. Então, eu trago para o centro, para a cidade de São Paulo, e levo até as áreas portuárias para serem vendidas. No nosso caso, em Santos, tá? Então, aí a gente vai percebendo esse caminhar.
Teve algum processo, na verdade, que vem ajudar? Sim, tá? É o interesse dos investidores do café, o governo investindo. Nós vamos perceber que no passado, nesse momento que nós estamos estudando, nós temos a interferência do Estado na economia. Quando eu falo Estado na economia, você tem que guardar que é o governo na economia, certo? Então, ele vai criando recursos, ele vai investindo para a indústria crescer. Hoje, não. Hoje, ele cria formas de impostos, cria regras, e o empresário, o dono da empresa, ele vai se encaixando nesse modelo. Por isso que é muito comum hoje a venda de quem? Das estatais, tá? Outra questão, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais cresce. É essa sequência. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tem uma hierarquia urbana e também existe uma hierarquia no processo da industrialização. São Paulo cresceu, a gente precisa entender, e aí o que ele vai fazer? O processo da industrialização vai vazar. O que é vazar? Vai crescer para cidades vizinhas. Aqui já mostrou hoje um exercício da região de quem? Do ABC. Não, mas por que a região do ABC cresceu também junto com São Paulo? Principalmente porque está mais próxima do Porto de Santos. Então, boa parte das empresas das automobilísticas, siderúrgicas, nós temos nessa região, porque ficava mais fácil, tá? Para trazer os produtos pelo porto, certo? Que eram produtos que vinham importados e muitos produtos que seriam exportados. Então, eu tenho uma estratégia. Então nós tivemos um processo de urbanização? Jamais. Eu já disse para vocês que nós tivemos o crescimento de São Paulo, mesmo assim de uma forma desordenada. Portanto, que nós temos o quê, gente? Muitos problemas ambientais. Porque São Paulo, ele cresce e vai ficando o quê? Em um processo desordenado. É onde, por exemplo, tem a poluição, certo? Tem aquela, eu digo assim, né, aquela questão poluição visual, poluição ambiental, tem a questão do trânsito, tem a questão da violência, tem a questão das moradias precárias, tem a falta de estrutura na área da saúde, tem algumas que são características do Brasil todo, mas aqui a gente percebe, assim, hoje um crescimento muito grande. E aí, o que vai acontecendo com tudo isso, né? Algumas situações, elas começam a ser modeladas dentro desse processo. Melhorou? Não, não melhorou. Deu uma aliviada? Pouca. Por exemplo, cresceu poluição? Vamos caminhar com a reciclagem. Só que muitas pessoas, gente, elas não entendem. Elas não sabem a importância. Então, muitas vezes, o essencial é eu trabalhar a importância e a ideia do cuidado para depois caminhar. Então, por mais, né, que eu tenha essa questão, né, eu vou começar a perceber esse processo, tá bom? Então, essa importância. Tem alguma dúvida? Não. Não? Pro, Oi. eu acabei não pegando a 4B. Você poderia me passar, por favor? Alguém pode ler para mim a 4B, por gentileza? Senão depois eu coloco Como aqui no você chat. explicaria a distribuição desse fenômeno? Do que é da industrialização, não é isso? É. Então, como você acontecer? Ela cresce na região sudeste e depois vai se distribuindo para alguns lugares do Brasil. Tá bom? Tá bom, Pro, obrigada. De nada. Então, gente, Professora, a sua aula acabou. eu sei, Então, ó, já apareceu para a Pro aqui que a atividade que eu passei o conteúdo, desculpa, para avaliação. Terminando, vocês dão uma olhadinha. Qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Fiquem bem. Uma boa semana para vocês. Qualquer coisa, tá? Estou por aqui. Beijos. Um beijo na família de vocês e até semana que vem, tá bom? Tchau, Pro. Beijo. Até Tchau, semana que vem. Beijo. Se cuidam, viu? Tchau. Tchau. Tchau.